Olá, meus amigos. Tudo bem? Espero que sim. Uma boa noite a todos. Um bom dia também, uma boa tarde para aqueles que forem assistir em outros horários. Mas eu sei que a comunidade Francisco de Assis está reunida hoje às 8 horas da noite para a gente começar a nossa atividade doutrinária de hoje, que é a palestra espírita, não é? Hoje, palestra espírita para todos nós, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Então, que sejam todos muito bem-vindos, toda a comunidade de várias cidades que se incorporaram à nossa casinha, humilde lá em Araraquara, né, aqui em Araraquara, mas que hoje já somamos muitas pessoas. Então, sejam todos bem-vindos ao estudo dessa noite. Hoje vamos contar com a presença do Roberto Sabadini, que muitos nos honra, lá de Minas Gerais, e que seja muito bem-vindo, Roberto. E antes de lhe passar a palavra, meu amigo, eu costumo sempre pedir que, como forma de oração, como forma de conexão com a espiritualidade amiga, todos nós possamos agradecer a Deus, a espiritualidade, a esses queridos irmãos que nos protegem, que nos orientam, por mais uma oportunidade de reflexão em torno da doutrina, por mais essa oportunidade de estudo, de interação, essa oportunidade que temos de trocar experiências com todos. Então, a gente procura agradecer sempre, se manter sempre agradecido por tudo que nos é proporcionado durante essa experiência. Então, com essa pequena reflexão, Roberto, eu lhe passo a palavra para o seu boa noite, à nossa comunidade. O Roberto que vai falar hoje sobre a morte de Francisco de Assis. Então, um tema que sempre nos é bastante agradável, nós que temos a casa, não é, que recebe o nome de Francisco de Assis, pela grandiosa obra desse Espírito de luz na Terra. Então, boa noite, Roberto, desde já, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Passo a palavra com muita alegria para que você possa cumprimentar todo esse pessoal que se une nesse horário e dar início à sua fala. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, dando uma boa noite a você primeiro, Olavo, representando aí o Centro Espírita Francisco de Assis, sempre uma referência para as nossas vidas, a todo o povo aí de Araraquara, que eu aprendi agora que é Morada do Sol. Francisco de Assis fez uma música, uma oração, uma poesia em homenagem ao Irmão Sol, que toca tanto os nossos corações. Então, é sincronicidade dessas possibilidades que nos aproxima. Agradeço desde já a oportunidade, porque falar de Francisco é trazê-lo para dentro de nós. Falar de Francisco é falar de Jesus, e Jesus é o nosso modelo e guia. Então, mais uma vez, agradecido e boa noite a todos. Muito bom, meu amigo. E a gente que tem o nome da casa, né, voltado a Francisco de Assis, e a nossa casa, desde a fundação, Roberto, ela é totalmente induzida pela espiritualidade, que desde o começo nos acompanha, nós nos dedicamos a um trabalho de cura, né, de tratamento espiritual, a gente gosta mais de chamar. Mas desde 40 anos que nós existimos, próximo de 40 anos, o primeiro trabalho que foi desenvolvido na casa foi esse trabalho que busca, vamos dizer assim, não curar, mas ajudar no tratamento tanto do espírito, né, da condição espiritual daqueles que nos procuram, quanto do corpo físico. Então, esse trabalho vem se desenvolvendo já há muito tempo, e a casa não era para se chamar Francisco de Assis. Ela, inicialmente, o nome atribuído foi a Caminho da Luz, Centro Espírita Caminho da Luz. Então, nós passamos alguns meses com esse nome, antes do registro. Aí, uma semana antes do registro, um olhou para o outro, assim, cada um olhou num trabalho desse, assim, num fim de trabalho, e alguém tomou a iniciativa de dizer assim, olha, pessoal, nós vamos registrar o centro, eu estou com uma ideia aqui que não me sai da cabeça, né? Aí a gente, pô, o que que é? Puxa, vamos, o que tal o Francisco de Assis? Mas na hora, todo mundo acho que estava com aquilo intuído, e na hora todo mundo, sim, vamos mudar então, vamos mudar. Aí
e na hora do registro, então, passou a chamar Francisco de Assis, que muito nos inspira pela obra, né? Pelo exemplo, na verdade, né? Pelo exemplo de dedicação, de amor, né? De amor ao próximo, amor à natureza, de desprendimento da matéria, não é? Atributos que são objetivos, né? São metas de todos nós, né? Então, lhe passo a palavra, muito feliz, meu amigo, para que possa iniciar a sua fala. Muito obrigado. Que coisa interessante essas histórias, até porque, relembrando aqui, Francisco, quando ele nasceu, seu pai estava em França, porque era comerciante de tecidos, e a sua mãe era devota de João, colocou o nome dele e batizou com o nome de João. E então, quando o pai chegou, ele não aceitou porque achou um nome muito simples e muito humilde pela representação que eles tinham na sociedade e como o seu pai, ele dependia das sedas, né, da França para poder sustentar a sua vida. Ele fez uma homenagem chamando então de Francesco, né, de Francisco. Então, os nomes realmente são mutáveis e, na essência, o que fica a bondade, o que fica é o exemplo de Francisco, mas logo que você contou essa história, né, a caminho da luz, e Francisco não deixa de ser um caminho para alcançarmos a luz interior, né? Então, certamente, a inspiração acho que veio de duas formas, né? Uma inicial e depois uma palpável, vamos dizer assim, né? Um nome de referência para que a gente tivesse esse símbolo, né? Sempre nos orientando e nos guiando, esse símbolo esse exemplo, né? De um ser evoluído que passou por nós e deixou tanto caminho a ser seguido, né? Mas é isso, meu amigo. Vamos lá. Felizes por ter a sua palavra aqui. A alegria é toda minha, e evocando aí sempre a lembrança, porque falar de Francisco é falar de Jesus. Eu lembro de Padre Antônio Vieira, um grande português, ele dizia assim, despe-se o Cristo, encontrareis Francisco, veste-se Francisco, encontrareis o Cristo, porque foi um dos espíritos que mais se aproximou da vida de Jesus. Foi Francisco. Inclusive, um dos únicos objetivos dele era simplesmente seguir tudo aquilo que Jesus falava. Agora, a simplicidade de Jesus e a dificuldade de segui-lo foi que justamente o colocou em embate no início com a sua própria consciência, depois com o seu pai, depois com a sociedade e depois com a comunidade que ele fundou, que ele deu início, que é a comunidade dos frades menores, quando teve à frente, então, o Frei Elias, que ele foi afastado. Francisco, por circunstâncias culturais e históricas profundas, que também cabem muito exemplo para nós, o que precisou de acontecer? De entender efetivamente que o trabalho pertence a Jesus, e ele também foi não compreendido em toda a sua essência. Por quê? Porque a palavra de Jesus é a palavra do amor. Porque amar, como disse Chico Xavier, dói as profundezas da alma. E Francisco de Assis e todos aqueles que se resolverem seguir os passos de Jesus das maneiras mais simples, como ele disse, por que abraçou a pobreza, a sua dama pobreza, por que ele coloca como um casamento, é a entrega total dos bens materiais em prol das riquezas espirituais. E nós somos espíritos imortais, somos centelha divina, nós somos luz. Para brilhar a luz, ela não precisa da matéria, é apenas uma passagem temporária para desenvolver justamente as nossas potencialidades e habilidades e alcançarmos a integralização, como Francisco fez com Cristo e como Cristo é com Deus, nós com a consciência divina. Então, Francisco de Assis é esse ícone, o espírito que depois de Jesus, que esteve na terra, foi o que mais amou,
foi o que mais exemplificou, até chegar ao ápice dessa conjunção com Cristo, lá no Monte Alverne, quando ele recebe os estigmas, porque então ele materializava efetivamente a integralização, uma vida de pobreza, uma vida de obediência, uma vida de castidade, os 3 grandes parâmetros da sua vida, incorporado, vivido e com ingratidão e com muitas vezes interconexões que atrapalhavam, que dificultavam, e ele superou tudo isso, porque a sua vida era efetivamente a imitação dos atos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ele o fez desde o início de 1182, quando ele nasceu, como eu disse, com sua mãe colocando o nome de João, e o seu pai colocando com o nome de Francisco. Fez a sua peregrinação, despertou muitas questões íntimas que nos servem de exemplo hoje, porque Francisco não precisa das nossas homenagens, Francisco não precisa das nossas palavras. Nós precisamos do exemplo de Francisco, nós precisamos das suas palavras, nós precisamos colocar em prática hoje, no século XXI, aquilo que lá na Idade Média ele fomentou e ainda hoje toca os nossos corações. Agora, qual Francisco falar? Quem foi Francisco de Assis? É um dos nomes mais biografados depois de Jesus. E cada um tem o seu olhar. E isto é importante, que nós busquemos no fundo do nosso coração. Qual é o Francisco que eu tenho sintonia, que toca meu coração, que me incentiva, que me auxilia neste caminho da luz a chegar mais próximo de Jesus, a entender a essência da vida, a cumprir a lei da fraternidade universal, a amarmos-nos mutuamente no século XXI com tanta tecnologia como essa que nos aproxima, exercitando aquilo que ele começou a fazer nos seus jejuns dentro das suas cavernas, a transcendência espiritual, o exercício da mediunidade, porque para o espírito não existe tempo no espaço, o mundo é energético. Einstein provou que matéria e energia são uma e a mesma coisa com a questão da velocidade. André Luiz nos falou que o corpo, que a matéria é luz coagulada, de forma que nos preparando para o século que por vindouro, e no mundo de regeneração, Francisco de Assis é muito mais atual do que nós imaginamos. E essa identificação com Cristo vai além daquele Francisco considerado hippie, aquele Francisco amigo dos animais, o Francisco defensor da natureza, o jovem louco que abandonou todos os seus bens terrenos em prol de uma vida junto com Jesus, junto com a natureza, junto com a entrega, junto com a fé, junto com a integralidade da vida. Francisco é muito, mas muito mais do que isso. Quando a gente lê os seus biógrafos iniciais, a partir de Tomás de Celano, que foi o primeiro responsável pelo Papa, para que ele, então, fosse canonizado, a gente vê um Francisco transcendente, a gente vê um Francisco santificado, a gente vê um Francisco muito além do que sentimos que ele efetivamente foi, porque Jesus, o governador espiritual da terra, foi tão simples. E Francisco, imitando Jesus, era um homem simples. De forma que um dos nossos objetivos, em todas as nossas falas, em todos os nossos estudos, em todas as nossas reflexões, é trazer um espírito como Francisco, gente como a gente, humano, que nasceu, que sofreu, que sorriu, que duvidou, que começou a desenvolver a sua mediunidade, que não compreendeu, que ouvia vozes, que sonhava, que teve que enfrentar dificuldades, que teve que enfrentar várias frustrações, porque as pessoas e o mundo não tinham a visão interna que ele já sentia intuitivamente da própria missão que recebera do próprio Jesus para vir aqui e relembrar
naquela simbologia da casinha pequenina que estava cheia de era de São Damião. Francisco reergue a minha igreja. E é tão interessante que antes dele reerguer a igreja verdadeira que Jesus falava, para a gente ver que não é um espírito puro e perfeito que Deus nos deu de servir modelo e guia, foi Jesus, mas que ele que teve que se desenvolver e que a espiritualidade superior aguarda o nosso tempo de compreensão. E muitas vezes aqueles caminhos que nós chamamos de caminhos equivocados e errados são apenas experiências que vão agregando valor, que vão dando suporte, que vão trazendo para nós, meus irmãos, aquela base para levantarmos o reino de Deus, como disse Jesus, o homem que regre a sua casa sobre uma parede, sobre rochas, podem bater os ventos, podem cair as chuvas, e ela não vai destruir. Francisco de Assis é essa base que vem nos oferecer, que vem relembrar Jesus nas nossas consciências, e ele também, nessa mediunidade frágil, né, inicial e sem compreender a essência da vida na sua grandiosidade, porque mergulhado na carne como nós estamos, entendeu que Jesus queria que se levantassem as paredes de pedra, e ele, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta perseverança, com tanto auxílio, porque ninguém faz nada sozinho, coletivos são os trabalhos da humanidade, ninguém vem para tudo e nem para todos, segundo Henri Reine, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebeu a colaboração, ele comprava, ele recebia doação de pedras para reconstruir a igrejinha de São Damião, até que no dia da inauguração, tendo convidado o seu grande amigo, o Bispo Dom Guido, para fazer a inauguração, colocou lá aqueles que eram cativos do seu coração, os pobres e os animais, e ele ficou, dizem os estudiosos e os biógrafos dele, ao fundo da igreja, degustando uma obra-prima, fruto do esforço. Como disse Jesus, todo trabalhador é digno do seu salário. Naquele momento ele ali estava com a sua alma entregue, cheio de amor. Mas a espiritualidade tem para nós muito além do que a gente imagina. E uma voz ressoou do fundo da sua consciência e disse assim: Francisco, não vês que minha igreja ameaça ruínas? Dai pressa em reconstruí-la. Que frustração, que decepção, que tristeza para o coração desse jovem. Ouvindo a mesma coisa, depois de ter reconstruído uma igreja, ou seja, ele não compreendeu a essência. Nós somos esses jovens que os símbolos da natureza, desde quando abrimos os olhos, pelo beijo do raio do sol, pela manifestação dos ventos e das chuvas, nos relacionamentos com os nossos semelhantes, num sinal de doença no nosso corpo e de tantos símbolos que a natureza nos oferece, nós não compreendemos efetivamente o bem, as consequências imediatas que acontecem dentro dos nossos corações. Mas o exemplo de Francisco acalenta a todos nós, porque o que ele fez foi baixar a cabeça, entrar em profunda reflexão e caminhar, andar para abrir a sua mente, para receber a inspiração da espiritualidade. E Jesus não apareceu para ele como apareceu para Saulo na estrada de Damasco, como o arcanjo Gabriel apareceu para Maria lá no recesso do seu lar. Para cada um, Deus nos revela, Deus nos convoca à nossa tarefa de uma maneira diferenciada. Nós não devemos nos comparar, somos individualidades e temos que desenvolver as nossas potencialidades segundo a nossa maneira, segundo o nosso livre-arbítrio. E temos como referência Jesus e Francisco de Assis. E ele então sai cabisbaixo, caminhando, e defronta com um mendigo a sua passagem, que estende a mão e pede uma moeda, displicentemente.
ele tira a única moeda que estava na sua corda, que segurava a sua indumentária, e coloca nas mãos daquele mendigo e segue adiante, porque ele estava preocupado com os seus pensamentos. Nós estamos preocupados com o que é nosso, nós estamos preocupados com as nossas tarefas, enquanto a nossa tarefa é abrir os olhos e falar como Paulo: o que queres que eu faça, meu Senhor? E a natureza vai propiciar a vida, as ocasiões, as oportunidades melhores para desenvolvermos a fraternidade, exercitarmos o amor, relembrarmos Jesus e vivenciarmos nas palavras, atitudes e pensamentos a vida de nosso querido irmão pobrezinho Francisco de Assis. E ele não houvera percebido que aquele mendigo, ele era um leproso, ele então não tinha as falanges das mãos, a moeda bateu na palma e caiu na poeira do chão. Instintivamente, Francisco, mais adiante, para. É um dos momentos importantes da vida de todos nós. Estacar o passo. Repensar a vida. Ressignificar os nossos relacionamentos. Para reeducar as nossas almas. Muitas vezes, a vida que se nos apresenta, ela precisa de encerrar determinados ciclos. E hoje que vamos falar da sua morte. A morte não é nada mais do que o encerramento de um ciclo. E quando se encerra um ciclo, se inicia outro. E Francisco parou, não foi adiante na caminhada, porque um magnetismo atraía para ele aquele mendigo, e ele então roda sobre os seus calcanhares. Ele faz 180 graus e retorna à caminhada anterior, onde ele já havia passado, onde ele recebera a oportunidade do aprendizado, mas desperdiçara. Isso acontece com todos nós. Não podemos, não devemos nos cobrar, devemos apenas refletir e estarmos sempre abertos para as novas oportunidades, na medida da sensibilidade, na medida da abertura, e dizer: Senhor, como eu posso auxiliá-lo? Quais são as minhas atividades profícuas, principais para agora? Esquecendo um pouquinho do passado e não pensando no futuro, mas vivendo hoje, porque hoje é um presente. Nas palavras de Jesus, aqueles que botam a mão na charrua e não olham para trás. Ele então retorna e percebe então que a moeda havia caído. Ele se agacha, pega a moeda e diz a tradição que quando ele se levanta e olha nos olhos daquele mendigo, ele defronta o olhar de Jesus. E o mendigo não fala nada, porque defronte do olhar de Jesus, o mundo se abre para todos nós. E Jesus se manifestou para Francisco, naquele mendigo. E a pergunta que nos cala: quando Jesus vai manifestar para nós? Ou ele já manifestou e está manifestando, e nós ainda não tivemos olhos para ver, ou ouvidos para ouvir, ou relembrar o evangelho dele, quando disse: todas as vezes que fizerdes alguma coisa para um destes pequeninos, é para mim que estáis fazendo. Ou se fizer tropeçar por outro lado a um destes pequeninos, é melhor que se atalhe uma molça o pescoço e se jogue no fundo do mar. Ou seja, é melhor não viver do que não amar. Então a revelação muitas vezes aparece para nós de forma simples, humilde, silenciosa. E Francisco abraça aquele mendigo e compreende a partir dali até a integração perfeita no Monte Alverne. 20 anos depois, já no final da sua caminhada, ele recebe os estigmas. Passado mais 2 anos, porque o estigma fisicamente, além da sensação
e da integralidade com Jesus. Trazia as dores, os suores, as febres lancinantes do seu corpo físico. E ele não permitia que ninguém tocasse, ou curasse, ou pensasse, ou colocasse algum bálsamo nas suas feridas. Até que ele faz uma peregrinação, pois não conseguia mais caminhar em cima de um burrinho. E ia nas cidades. E ao chegar lá, sentindo se aproximar o fim da sua vida física, ele dizia assim àqueles que o ouviam: eu fiz o que é meu, que o Cristo vos ensine o que é vosso. Meus irmãos, que profundidade, que entrega, que renúncia, que esquecimento de si nas palavras de João Batista, quando batizou Jesus, lá no Rio Jordão. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Eu fiz o que é meu, cada um de nós tem a nossa tarefa. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. A partir de hoje, a partir do momento que eu começo nas minhas despedidas, pois ninguém fica para a sementinha, todo o corpo, todo o pó há de retornar ao pó. A partir de hoje, referência é o Cristo. Ele é o modelo, ele é o guia, ele é o orientador, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor. Ele é a nossa maior referência, Senhor, dos nossos destinos, que pode nos auxiliar, que conhece todo o nosso passado e que tem a responsabilidade de caminhar conosco, nos inspirando e nos convidando, porque depende da nossa parcela. Por isso que Francisco diz: eu fiz o que é meu, eu fiz a minha tarefa, eu desenvolvi a minha missão. Mas sou tão pequenino, porque eu fiz somente o que deveria ter sido feito. Por isso sou um servo inútil. Lucas 17:10. Todas as suas tarefas, ele, mais do que falava, ele emanava isto que nós devemos fazer hoje. Nenhuma tarefa é nossa, nenhum centro é nosso, nenhuma mediunidade é nossa. Tudo pertence à vida. Nós somos pobrezinhos, não na essência física, mas enquanto espíritos. Nós somos vazios que precisamos ser preenchidos pela luz divina, pelo amor de Jesus Cristo, para que, ao diminuirmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso personalismo, nós imitemos Francisco, que imitou Jesus, que é o reflexo maior de Deus na nossa realidade, na nossa capacidade de compreensão na Terra, nesta Gaia, nessa professora, nesta terra que ainda passa por um momento de provas e expiações. Mas esta é a nossa referência. E ele, então, depois de ter curado milhares de pessoas, de ter incentivado tantas outras, de ter esclarecido, de ter feito e ter repartido dentro da Igreja Católica um mundo antes de Francisco e depois de Francisco, de ter criado, então, o hábito da pobreza, da castidade e da obediência naquilo que foi considerado os frades menores, que atingiu mais do que a própria Itália, porque estendeu para outros países o norteamento desses ensinamentos de relembrar Jesus e de edificar, aí sim, não somente na igrejinha de São Damião, que representa os nossos corações. E aí sim, representa os corações cujas ervas do mau uso do livre-arbítrio no passado nos traz sofrimento e tristeza e oportunidade, acima de tudo, de modificar as nossas próprias vidas. Isso Francisco conseguiu fazer. E depois de feito tudo isso, ele humildemente diz: eu fiz o que é meu, que o Cristo, a partir de agora, vos ensine, vos continue ensinando e inspirando a fazer a tarefa de cada um, pegar a sua parte dentro deste universo infinito
e dar a sua contribuição. Até que ele chega lá na casa do bispo Dom Guido, e então uma multidão o espera do lado de fora, e é convocado lá da cidade de Arizo, um médico chamado Bom João, que vai averiguar as suas doenças. E ele diz assim para Francisco: você ficará bom. Mas Francisco, diante da sua peculiaridade, da sua sensibilidade, porque ele adentrava a intimidade das pessoas, tal a sua sensibilidade, tanto quanto nos confirmou Francisco Cândido Xavier. Quando Francisco de Assis tocava o caule de uma árvore, ele sentia a seiva que irrigava toda a estrutura da árvore. Quando ele tocava uma rocha, uma pedra, ele sentia as vibrações atômicas daqueles elementos que compunham aquele mineral. Então, não é apenas por poesia que ele falava meu irmão Sol, minha irmã Lua, porque ele sabia instintivamente que ali estava uma criação de Deus, um princípio inteligente em busca da angelitude, como todos nós estamos, desta vez estagiando na área racional, em busca da compreensão do bom uso do livre-arbítrio e assumindo as responsabilidades dos nossos próprios atos. Ele fala para João: não tem problemas, eu estou preparado tanto para viver quanto para morrer. Uma frase simples e tão profunda, meus amigos, porque ele tinha plena consciência e vivência de que era um espírito imortal. Creio eu, Roberto Sabadini particularmente, um dos principais conceitos que a doutrina espírita veio provar cientificamente com bases filosóficas e consequências ético-morais da nossa vida pela eternidade. Somos espíritos imortais. Tivemos um início e não teremos um fim. E quando nós vivemos na carne com o olhar do espírito que não tem cor, que não tem sexo, que não tem doença, que não tem o mal, que é centelha divina, que é o reflexo da própria divindade, segundo as palavras de Moisés no Velho Testamento, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. Não, perfeito é Deus, mas Deus, sendo perfeito, pode criar alguma coisa imperfeita? Então, que possamos refazer o conceito. Somos perfectíveis. Temos tudo em potencial dentro de nós. Jesus corroborou isso quando disse: vós sois Deus e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E quando Francisco fala: estou preparado para viver ou para morrer, ele não tem aquelas características da escolha, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero trabalhar para Jesus, desde que eu tenha saúde, aconteça isso, aconteça aquilo. Desde que esteja ao meu lado assim, assado. Desde que não chova, desde que não esteja no frio. Desde que eu tenha sobrevivência, eu tenho alimento. Quando ele fala, não me preocupa nem viver, nem morrer. Porque independente da vida no corpo físico ou na vida fora do corpo físico, eu sou um espírito e vou continuar o meu processo de desenvolvimento, de agregar valor, de fazer brilhar a luz que existe em mim, de ser instrumento de Jesus, de amar e de auxiliar aqueles que estão ao meu redor. Estar na carne ou fora da carne é questão de dimensão. E nesta simples palavra, não se preocupem, porque eu estou preparado para viver, eu estou preparado para a morte. É o que devemos fazer a todos os instantes. Não me importa em que lugar. Ah, se eu morasse em algum lugar, se eu fosse parente de alguém, se eu fosse médium, se eu fosse orador, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. A vida a gente não escolhe. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, dentro das possibilidades mais propícias para a nossa evolução. E Francisco deixa claro quando ele diz isso. Não interessa efetivamente as circunstâncias que a vida me oferece, porque qualquer circunstância que a vida me oferecer, eu estou pronto para viver o amor, para amar, para relacionar, para auxiliar e para ser amado consequentemente, que é uma consequência daquele que tem o fulcro do amor no seu coração.
Então, o médico, bom João disse, segundo a medicina, no mais tardar setembro ou outubro, você não estará entre nós, vai morrer. E Francisco de Assis abre os braços. É muito interessante. Porque quando a gente tem uma notícia de que nós vamos morrer, e na verdade, todos nós sabemos, só não sabemos a hora, nem o jeito. Mas que a gente vai morrer, a gente sabe. Disse que é a única certeza da vida, que nós vamos morrer na carne. Vida e morte é uma coisa só. Não existe vida sem morte e morte sem vida. Por isso entendemos a naturalidade. Por isso, ao nos fecharmos na dor pungente que vamos deixar a nossa personalidade, a nossa família, os nossos amores, filhos, tudo aquilo que construímos na vida que não nos pertence, pertence a essa personalidade. Nós nos fechamos de angústia e muitas vezes recorremos, Deus, dai-me vida, que eu permaneça muito tempo. Mas tudo é passageiro. Francisco abre os braços para aquilo que a vida o oferece, porque ele sabe que é o melhor para ele. E diz assim, sede bem-vinda, minha irmã morte. Porque também, relembrando o livro dos Espíritos, ele estava com a consciência tranquila do seu dever cumprido. Havia passado inúmeras circunstâncias, embora desencarnado, com 44 anos, no ano de 1226, segundo os historiadores. Quanta experiência, quanta vivência que estão aí e que nós não conseguiremos degustar e aprofundar e entrar na essência de todos os seus ensinamentos. Muito menos em uma hora, muito menos em uma vida. Nós temos os séculos para degustarmos, para aprendermos, para vivenciarmos, para imitá-lo, para copiá-lo, para nos aproximarmos, para, então, abraçarmos efetivamente este ideal de viver como espírito. E ao abrir os braços, e ao saudar como irmã, que vem contribuir e cumprir a sua tarefa. Lembra quando ele disse, eu fiz o que é meu? As doenças, os vírus, os sofrimentos, as circunstâncias da vida, cada um tem a sua tarefa. Por que a gente não quer que aconteça conosco? Dado que nós estamos na vida para aprender. E estes são os meios que a vida nos oferece para fazer crescer em nós o amor, a compreensão divina e o respeito aos nossos semelhantes, a uma vida de paz imorredora e de felicidade sem máculas. Então existe a morte, ela pode vir para os meus vizinhos, mas que não entre dentro do meu lar. Como pode? No momento propício ela chegará. Na verdade, ela nem entra pela porta, ela vem de dentro para fora. Porque as circunstâncias e a queima do fluido vital, fruto também das consequências dos maus hábitos alimentares, físicos, da saúde, da mente, do nosso relacionamento com a sociedade, vão esgotando as nossas energias. Mas ninguém vai nem antes nem depois da hora. Tudo tem o seu tempo, diz o livro Eclesiastes. Há o tempo de plantar, o tempo de colher. Morrer é colher os frutos. Por isso que Jesus disse, olhai os montes, já estão brancos para a ceifa. Nós estamos plantando a cada dia, pelas palavras, pelas atitudes, nos corações dos nossos familiares. Em todo instante nós estamos colhendo aquilo que plantamos há um tempo atrás. No instante da morte, do fechamento de um ciclo. É uma alegria, porque nós vamos recolher aquilo que plantamos. O receio que temos
é que nem sempre plantamos aquilo que queremos colher. Plantamos o mal e queremos colher o bem. Mas ainda assim, Jesus, na parábola do joio e do trigo, diz que ao final vão se separar o joio do trigo. E se plantamos o joio, e o joio abunda em nossa vida, vamos amarrá-lo em molhos e jogá-lo ao fogo que purifica, a uma nova encarnação, a uma combustão de transformação. Porque no mesmo momento que o fogo purifica, o fogo traz luz e traz calor, que acalenta a frieza, que é se afastar da lei divina, na lei do amor, na lei do bem. Então, meus queridos irmãos, quando ele abre os braços e diz, sede bem-vinda, minha irmã morte, respeita a tarefa que compete a ela, tanto quanto quando estava com a doença das vistas, o médico trouxe um ferro incandescente para curá-lo. É a única forma que tinha para, naquela época da medicina tão arcaica. E ele diz, meu irmão fogo, cumpra a sua tarefa. Tenha piedade de mim. Mas eu estou aqui. Cumpra a sua tarefa. Que respeito, que compreensão, que identificação. Isso nos traz uma leveza para o nosso ser. Porque eu sei, segundo Leon Denis, que a lei da dor é uma lei de reequilíbrio dos nossos atos mal praticados, seja numa encarnação passada, seja nessa mesma reencarnação. São os tormentos voluntários que nós mesmos escolhemos. Mas a vida sempre nos proporciona uma oportunidade. E quando nós aceitamos aquilo que plantamos, recolhemos, e o que hoje é joio, um dia será trigo, um dia virará pão. E como pão, ele vai ser colhido, ele vai ser esfalfado, ele vai ser jogado no sol, ele vai ser pisado, ele vai ser amassado, vai ser levado ao fogo para se transformar no alimento. Para se transformar na vida que se sucede através das eras e dos tempos, nos seus mais diversos matizes físicos, morais, espirituais e eternos. Perdão. Então, meus irmãos, ele, depois de abrir os braços, ele chama o Frei Maceu e o Frei Leão para entoarem um hino de alegria. À primeira vista, ele continua sendo aquele louco que nasceu rico, que era conhecido, benquisto pelos seus amigos, numa sociedade que tinha muita miséria, muita pobreza. Ele abandonou tudo para virar um com os outros pobres. Abandonou a família, os amigos, o dinheiro, o nome, o sobrenome, tudo que a gente busca na vida material, principalmente nesse mundo capitalista selvagem em que vivemos. Ele abandonou tudo e no final da vida, quando recebe a morte, ele ainda vai cantar, continua sendo louco para os padrões do mundo. Provavelmente sim. Para aqueles que conseguem sintonizar com a essência da vida, com o seu olhar de compreensão e de vivência de Jesus na nossa vida, as nossas experiências, entendem que ao aceitar a vida como ela é, precisamos entoar graças, louvores, porque uma boa nova só se comunica com alegria. Não foi por outro motivo que em outra oportunidade ele disse, frade triste, triste frade, a tristeza é doença do diabo, do mal, das sombras, da melancolia, da angústia. Ria! Como diz o adágio popular, quem canta os males espanta. E ele cantou. E ao cantar, Frei Elias, representante, então, da comunidade dos frades menores,
se espanta e fica incomodado, porque, segundo a tradição, Francisco não estava preparando para morrer como se deveria preparar para morrer. Olha os nossos preconceitos. Olha, nós acharmos que a exterioridade é que traz paz ao coração. Olha, nós colocarmos estereótipos. Você teve um diagnóstico de câncer, você tem que ficar sério, você tem que ficar tenso, você não pode rir, você não pode ficar leve. É assim que Elias entendia. E quantos Elias existem ainda hoje? E quantas vezes ele se manifesta dentro de nós? Quando olhamos o semelhante, julgamos que ele deveria ter esta e essa atitude diante das dores que nós não conhecemos, porque as dores são do coração e o coração é uma terra que ninguém pisa. Quantas vezes o Frei Elias, frente à simplicidade e à alegria de Francisco, que cantou efetivamente para agradecer a visita esperada da irmã Morte. Mas como era, foi e continua sendo, porque Francisco ainda é, hoje, agora, aquele que vem trazer paz, ponderação, equilíbrio, justiça ao nosso interior. Ele chama Frei Elias e diz: deixai-me levarem para Porciúncula. Lá, junto da natureza, eu posso cantar e não vou afrontar aos conceitos que vocês ainda trazem junto de si. E ele vai. Quando chega lá, junto com Frei Leão e Frei Maceu, aqueles que estavam mais próximos de si, a primeira coisa que ele pede: se despir, se deitar de bruço na irmã terra. Que beleza, meus irmãos! Quanta magnitude neste ato. Primeiro, relembra a primeira vez que ele ficou nu na frente do público, lá na praça de Santa Maria Maior, tendo seu pai, a sua mãe, quando ele entrega as suas roupas, quando ele cria um cisma e disse assim: até hoje chamei como pai a tu, Pedro Bernardone, mas a partir de hoje, pai é aquele que estás nos céus. É a integração com a família universal, na frente do bispo Dom Guido e de uma multidão de curiosos, de orgulhosos, que apontam o dedo, que tomam conta da vida dos outros e que não compreenderam a atitude de se despir. Até agora, isso foi bom para mim. A partir de agora, eu abro mão das questões materiais, dos poucos valores amoedados que o meu pai construiu com denodo, com esforço, com trabalho. Mas me abro para uma riqueza incomensurável, infinita, da obra de Deus, da criação, da vida. E aí ele materializa o que Jesus disse: não vos preocupeis com o que comer no dia de manhã. Olhai os pássaros do céu, eles não ceifam e não colhem, e Deus dá comida para eles. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu vestir-se com tanta beleza. E ele se entrega neste momento da morte, nu, abraçando a terra. Ele relembra aquele instante principal que todos nós vamos ter que passar.
Porque quando nos integrarmos à divindade, vamos olhar com olhos do espírito a matéria de maneira diferente. Vamos olhar com olhos do espírito a personalidade de forma diferente. A família, o sobrenome, a profissão, a capacidade intelectual, essas circunstâncias temporárias da vida. Vamos olhar de maneira... E aí nós estaremos nos desnudando para a vida. Que momento peculiar, extraordinário, quando nós repetimos. E há quantos séculos Francisco já houvera feito? E ainda hoje, ainda somos bem apegados à matéria. Mas o nosso dia chegará. E como ele, que o primeiro momento em que fez foi pegar a mão esquerda e tampar a ferida do lado direito do estigma, porque eram 5, 2 em cada mão, 2 em cada peça. E nenhum dos seus seguidores mais próximos haviam conhecido, estavam vendo pela primeira vez. E o que significa resguardar esta ferida? Se não compreender, se não simbolizar que as experiências medianímicas, dos fenômenos físicos, dos fenômenos intelectuais, desses que Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns, eles têm que ser acolhidos no nosso próprio coração, na nossa própria intimidade. E por isso ele disse: pobre o homem que não tem mistérios com o seu Deus. No recesso da nossa alma, na nossa integração com os espíritos, nas luzes, nas visões, nas conversas transcendentes, nas vezes em que ele se elevou da terra, porque ao orar profundamente, ele perdia contato com essa força da gravidade e ele levitava. Em todos esses momentos, ele fez na solidão. Porque no momento aprazado, na medida certa, as pessoas haverão de compreender e receber aquilo que nós aprendemos e desenvolvemos na mediunidade e na nossa integração com a espiritualidade. Por isso ele disse: pobre o homem que explora, que utiliza a comunicação com os espíritos de forma menos produtiva, menos feliz, menos cristã. Porque o cristão busca aquilo que é produtivo para todos. E ele faz uma oração de agradecimento à terra que sustentou o seu corpo, ao corpo que sustentou o seu espírito, aos ventos, às chuvas, às árvores, à vida material. Porque se espiritualizar não é de encontro à matéria, é ir ao encontro da matéria, respeitando a importância dela no nosso processo evolutivo. E ele, uma vez mais, diz, como frase final, já está chegando ao término do nosso tempo, ele diz assim: comecemos, irmãos, a servir ao Senhor, nosso Deus, pois até agora fizemos pouca coisa. Mais uma vez, no coroar da vida de Francisco, depois de tanta abnegação, de tanto trabalho, de tanto exemplo, de tanto ensinamento, de tanta cura, de tanta transformação, de ter fincado o amor de Jesus e retirado do fundo das igrejas para todos aqueles que se decidirão para todos nós quando quisermos. Depois de tudo isso, ele diz: comecemos a servir, pois até hoje fizemos pouca coisa.
Parece Sócrates falando, quanto mais sei que nada sei. E ao final, e não encerramento, mais um exemplo, mais um ensinamento profundo das nossas almas. Porque às vezes nós sentimos um orgulho de termos feito uma tarefa e de falarmos, fiz bem feita. Tá certo. Mas quando olharmos esse universo, esse mar de dores, de sofrimentos, de angústias, nós somos tão poucos. Podemos tão pouco. Temos que reconhecer que fazemos muito pouco, mas que Jesus, que Deus, que a espiritualidade aqui está e conta conosco, não para transformarmos o mundo, porque não é nossa competência, nós não temos capacidade. Como disse Francisco, Deus não precisa da gente. Se precisasse, ele contaria com os mais humildes, com os mais pobres, com os mais ignorantes, que seriam os verdadeiros instrumentos da divindade para trazer luz, para trazer paz, a partir de si, da edificação do reino de Deus em seu coração. E automaticamente, ao acendermos a luz, como disse Jesus, não colocamos embaixo do candeeiro, mas em cima, para fazer brilhar e amparar e sermos como Francisco, um polo agregador de amor, de incentivo, de fé e de coragem nesta vida, agora, porque disse Jesus, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Francisco é o caminho, Francisco é um exemplo para todos nós. Que tenhamos e assumamos a nossa vida na essência, sem escolhas, mas aceitando tudo aquilo que ela tem para nos proporcionar. Porque ele, ainda hoje no século XXI, é um roteiro, é um espírito luminar que nós temos como referência. Parabéns ao Centro Espírita Francisco de Assis. Em nome do Olavo, abraçando todos os companheiros. A Araraquara, que tem essa luz fecunda de amor. E pelo trabalho fecundo, de cura, mas muito mais do que do corpo, da própria alma. Muita paz mesmo. Roberto, que beleza, viu? Anotei várias frases aqui que certamente utilizarei nas minhas falas daqui por diante, mas essa do final, sem dúvida, quem sabe vai para a parede do nosso centro, viu? Porque era bem isso que eu buscava. Né, meus irmãos, até peguei a frase toda aqui, meus irmãos, comecemos a servir, porque até agora fizemos muito pouco, né, é o retrato, né, de Francisco de Assis, depois de tudo que ele fez, né, de toda a transformação, ele ainda nos lança esse desafio, né, porque sem dúvida a cura, ela vem com esse desafio, né, aqueles que procuram a nossa casa em busca da cura, esse é o caminho, né, é o caminho da troca, né? É o único caminho que faz a troca, na verdade, né? Da saúde, que é a caridade, né? Então, eu acho que vai para a relação, vai lá para cima da relação, viu? Porque eu achei bastante convidativa a meditação, né? A pessoa ler e impactar. Eu acho que é bem por aí, porque eu gosto muito de uma frase também do Exército Brasileiro, Sabadini, não tem nada a ver com Francisco de Assis, mas tem, que é o lema do Exército Brasileiro, que é o braço forte, mão amiga, que eu acho fantástico, porque a gente não pode ser fraco na vida, né, mas a mão tem que ser sempre amiga, né, senão a gente tropeça, né, a força sem a mão amiga, ela faz estrago, né, mas quando se é forte e a mão é amiga, a gente ajuda bastante, né, eu acho muito interessante essa colocação, esse lema, né? E vai muito de encontro aqui essa frase do Francisco de Assis, nessa final aqui, né? Meus irmãos, comecemos a fazer alguma coisa, porque até agora fizemos pouco, né? Quer dizer, eu acho que é para pensar, é ler e sair pensando, né? Assim, que é muito bom. Mas, meu amigo, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo. Fiquei muito feliz em lhe conhecer aqui por vídeo.
Se Deus quiser, um dia ainda vamos nos encontrar lá na nossa casinha, sentar um pouquinho lá no nosso jardim, para conversar um pouquinho sobre Francisco de Assis. Então, muito obrigado, né, o agradecimento de toda a comunidade aqui, Francisco de Assis. Passamos aqui momentos agradáveis, escutando muita coisa boa daquele que nos guia ali, daquele que nos serve de exemplo, e só tenho a te agradecer. Então, a todos, desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, e com a gratidão bastante grande, Roberto, né, fica com Deus, boa semana, e que possamos todos meditar sobre tudo o que foi dito, e aplicar principalmente em nossas vidas. Grande abraço, meu amigo.